Ditadores e esquerdistas da América Latina parabenizaram Lula pela vitória no primeiro turno das eleições realizada neste domingo. Na segunda, Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, enviou uma mensagem ao petista dizendo que é o primeiro momento de vitória das famílias e do povo do Brasil que se levantam com esperança e vozes de gigantes. Além de dizer que o mundo é daqueles que lutam e que Lula alcançará as transformações necessárias com a valentia de sempre. O presidente esquerdista da Argentina, Alberto Fernandes, publicou uma foto com Lula em que ele aparece sorrindo, o felicitando pelo triunfo e dizendo respeitar o povo brasileiro pela sua profunda expressão democrática. Por fim, Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, publicou uma mensagem dizendo que os brasileiros demonstraram sua inclinação pela igualdade e justiça. Lula e o PT têm uma longa história de amizade com o ditador e os esquerdistas. Você, Zé, temos 1 minuto e meio. Pois é, faltou da Venezuela, né? Veja bem, há certos tipos de apoio que acabam contra o próprio candidato, né? É aquela velha história, me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Veja bem quem está elogiando o ex-presidente Lula. O Donald Trump, desde o início, gravou pelo presidente Jair Bolsonaro e agora cumprimentou o desempenho dele nas eleições. Então, é isso mesmo, é uma tentativa vã de voltar ao poder e uma nova articulação do famoso Foro de São Paulo, que muita gente batia o pé e dizia, isso não existe, não existe. Existe. 1 minuto e meio para você também, Schelp. O PT, desde antes de assumir o poder pela primeira vez, sempre teve a sua diplomacia partidária, é chamado assim. A diplomacia que é feita pelos partidos, do ponto de vista ideológico, com afinidades. E a diplomacia partidária do PT, obviamente, tinha essa proximidade com partidos de esquerda da América Latina. Alguns que já estavam no poder, outros que ainda não estavam, outros que vieram a estar no futuro. É interessante, por exemplo, que quando o ex-presidente Lula já estava eleito, né, em 2002, mas ainda não havia assumido o cargo, ainda no processo de transição ali do final do governo Fernando Henrique, a Venezuela enfrentava uma grave crise, ainda já sob o governo de Hugo Chávez, enfrentava uma grave crise, né, com a greve dos petroleiros. E o Marco Aurélio Garcia, que depois veio a ser assessor da presidência de Lula, fez lá já começou a fazer, com base nos laços que ele já tinha, né, daquela diplomacia partidária, começou a fazer acordos e tal com a anuência do governo Fernando Henrique para ajudar a Venezuela com petróleo. Em janeiro, inclusive, já tinha sido enviado. Então essa diplomacia ela permanece e continua ocorrendo enquanto esses partidos não estão no poder. E Lula espera voltar a repetir, digamos assim, aquela onda vermelha que existiu em parte da primeira metade, segunda metade do primeiro e da segunda década do século, né? Aquela onda vermelha de partidos de esquerda em governos da América do Sul. Mas se ele perder, todos esses partidos, todos esses governos de esquerda aí, que agora dão parabéns para ele, vão ficar órfãos de uma liderança. Diga, Fiuza. Não, isso aí não tem nada a ver com ideologia. Isso aí, falar pela enésima vez, isso é uma desculpa esfarrapada para você ter tudo para você. Por isso que essa elite apodrecida, né, essas subcelebridades aqui brasileiras ficam penduradas no Lula. Porque eles não querem um projeto ideológico, eles querem ter um amigo lá para atendê-los. Tem figuras aí como Caetano Veloso, por exemplo, né? Ele até fez uma molecagem com o Ciro Gomes, né? O Caetano Veloso tentou construir o Ciro Gomes. Eu estou citando só como uma caricatura patética do que não é política. E eu estou citando porque estes demagogos vivem desse verniz. São, às vezes, belas poesias, né? Pablo Neruda, Chico Buarque, né? São artistas que têm belos trabalhos no cinema, no teatro, na literatura. Só que onde é que se encontra esse ideal igualitário, né? Esta comiseração, essa vontade de ajudar o povo com a realidade?
não se encontra nunca, porque o Caetano Veloso não é burro, né? Então ele sabe o que foi o período Lula, ele sabe o que foi o Petrolão, ele deve ter lido, é inteligente, intelectual, ele sabe absolutamente tudo o que se passou, mas evidentemente assim como o Ortega, o Fernandes, eles vivem nessa, e aí vem uma subcelebridade, porque ou empresários, ou banqueiros, né? Todos esses que gostam de um verniz assim, nós somos conscientes, nós somos meio socialistas, nós pensamos no outro. Está na hora de arrancar essa fantasia desses hipócritas. Né? Eles não têm doutrina, eles não vivem em lugares, né, onde essa suposta utopia existe, de todo mundo igual. Eles são bem diferentes. E são bem diferentes diante da lei. Quantos deles têm amigos no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil? Quantos? Quantos, se apertar o calo, terão sua unha desencravada pelo Supremo Tribunal Federal? Vocês querem me convencer que isso é progressismo? Eu não estaria nem gastando meu tempo com essas figuras se isso não fizesse muito mal. Porque a gente está aí com esse Lula biônico, né, que aparece como uma suposta solução, cheio dessas almas penadas aí, fazendo proselitismo de democracia. Que democracia? Olha o Ortega, Caetano, Gil, Chico, quem mais? Armínio Fraga, quem mais? André Lara Rezende. Vocês emburreceram de repente ou vocês sabem que isso aí é ditadura? Ou vocês sabem que isso aí é maltratar o povo? O cinismo tem limite, né? Então, é isso aí. Durante uma campanha eleitoral, né, o aliado ditador, como vários outros, com a ditadura escancarada, perseguindo jornalista, prendendo adversários políticos, isso não dói em vocês, não? Vocês não estão apodrecendo por dentro, não? Sancionando esse tipo de coisa, fingindo que vocês são libertários? Então isso aí é uma grande vergonha, fantasiada de ideologia, e para essa galera, né, que pactuou com o cinismo, vale tudo, vale absolutamente tudo, até recalchutar o Lula depois de tudo que ele fez. E antes do seu comentário, Ana, já que o Zé mencionou, vamos trazer aqui em detalhes então essa declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele parabenizou o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, por seu desempenho no primeiro turno das eleições. O americano se manifestou por meio de sua rede social nesta segunda-feira. Segundo Trump, Bolsonaro superou pesquisas imprecisas e diversas fake news para chegar ao segundo turno. O republicano disse ainda que os conservadores se unirão e que o chefe do executivo sairá vitorioso do pleito. Donald Trump não citou o nome de Lula, mas se referiu ao petista como oponente da esquerda radical. Ana. E ele está certo, porque nós estamos vendo aqui, testemunhando nos Estados Unidos, uma esquerda radical que chegou ao governo, chegou à presidência, chegou ao Congresso. E aqui, Vitor, eu gostaria de levantar um ponto interessante para reflexão com a nossa audiência, que liga a política americana, as eleições de 2020 com a nossa agora. Só que não as eleições para presidente especificamente, mas as eleições de 2020 para o Senado americano. Lembrando que em novembro, os democratas, eles conseguiram a presidência, elegeram, né, Joe Biden com todas as perguntas, mas elegeram, recuperaram a maioria na Câmara e o Senado teve uma eleição de segundo turno em dezembro daquele ano. Essa eleição, ela simplesmente definiria quem teria a maioria no Senado. Foi uma eleição importantíssima pelo estado da Geórgia. E porque houve um alarde muito grande sobre fraude na eleição presidencial, a Geórgia foi um dos estados aí que nós mais ouvimos que houve fraude lá na Pensilvânia, no Arizona, porque essa aura de fraude foi tão encampada, inclusive pelos democratas, a abstenção, Vitor, para uma importante eleição no Senado em dezembro daquele ano, a abstenção entre os republicanos foi muito grande. Muita gente desistiu de ir votar na candidata republicana, que poderia dar exatamente a maioria para os republicanos no Senado,